Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 217 Contenção para o nível superior, parte 3º. No mesmo momento em que os dois gritaram que iam desistir, 2 dragões de gelo desceram imediatamente e os enviaram. Davi riu alto. Seu plano havia dado certo. A primeira e a terceira fase da seleção regional foram principalmente provas independentes, tornando quase impossível que os examinandos interferissem uns nos outros. A arena de batalha no quarto estágio dependia apenas das habilidades de alguém, a menos que ele pudesse encontrar uma chance de envenená-lo. No entanto, era muito difícil envenenar alguém em uma academia regional. Portanto, sua última e única chance foi durante a segunda etapa, Content Forte Top Tier. Foi apenas neste estágio que ele poderia aproveitar a força das feras ferozes. Ele havia pesquisado muitos métodos, mas acabou decidindo pelo incenso que atrai feras. No entanto, provavelmente era proibido que eles trouxessem o incenso como estava, já que, se tais coisas pudessem ser usadas, isso significava que todos os tipos de outros itens, incluindo ácido, veneno ou querosene. O objetivo do exame teria sido perdido, e isso era algo que os examinadores definitivamente não permitiriam que acontecesse. Portanto, ele quase desistiu de usar o incenso para atrair bestas quando pensou em algo. Além de crescer e subir de nível naturalmente, outra maneira de as feras ferozes subirem de nível era devorar vários tesouros celestiais e terrestres. Incontáveis feras ferozes ficaram furiosas depois de terem acidentalmente tomado uma grande quantidade de tesouros celestiais e terrenos. Muitas feras ferozes também, depois de devorar tesouros celestiais e terrenos, evoluíram para outro tipo de fera feroz. Portanto, o método que Davi havia escolhido era trazer tesouros celestiais e terrenos através do corpo humano. Ele gastou um total de 7 dias e até 10.000 de ouro para alimentar esses 2 cavaleiros com um suprimento infinito deles. Ele também os proibiu de fazer qualquer tipo de exercício ou cultivo, para evitar que assimilassem as propriedades medicinais. Através deste método, ele finalmente conseguiu encher seu sangue com as propriedades medicinais de uma tremenda quantidade de tesouros celestiais e terrestres, o que significava que seu sangue agora continha uma essência que atrairia inúmeras feras ferozes. A essência dessas ervas medicinais, misturadas com incenso que atrai feras, tinha uma atração fatal para qualquer fera feroz. Um cego ainda é um cego, Davi pensou friamente consigo mesmo. Não importa quão aguçada seja sua audição, ou se você alcançou a percepção do céu. Não importa o quanto tente esconder, você não será capaz de esconder o fato de que você é cego. Você não poderá ver o mundo além do raio de 10 metros ao seu redor, então não poderá notar as garrafas de sangue presas às flechas. Seu maior defeito é o fato de você ser cego. Não adianta, não importa o quanto você tente escondê-lo. Nesse instante, mais e mais feras ferozes começaram a enlouquecer. Seus olhos ficaram vermelhos, fixos na direção de Fang Xingjian. No momento seguinte, todos eles enxamearam em direção a Fang Xingjian como ondas selvagens. As sobrancelhas do governador David se contraíram, mas no momento seguinte, ele sorriu. Yaris, que estava longe, modelou o ar para enviar sua voz a David, perguntando: "Vamos deixá-los ir?" David respondeu: "Isso não conta como trapaça. Pode ser considerado desenvoltura." Armstrong, cujo rosto estava cheio de cicatrizes, também disse: "É preciso usar o cérebro na batalha. Tem gente suficiente que só sabe lidar com força bruta. Não podemos ter apenas esse tipo de pessoa nas fileiras dos cavaleiros outorgados, certo?" David assentiu. Se ele tivesse usado apenas incenso para atrair bestas, então ele estaria simplesmente confiando em objetos externos. Mas o que ele fez é digno de ser chamado de intriga. Vocês devem ter mais cuidado ao diferenciar entre os dois. Além disso, David sorriu. Você acha que a competição acabou com isso? Há um total de 100 cavaleiros aqui. Quantos deles são tolos? Cada um dos 100 cavaleiros tem sua própria maneira de pensar, seus métodos de fazer as coisas e vários níveis de cultivo. Como resultado poderia ser claro com todos esses fatores. O esquema é usado apenas como suporte. No final, eles ainda precisam confiar em suas próprias habilidades. Enquanto eles falavam, as ondas de bestas ferozes maníacas já estavam fervilhando em direção a Fang Xingjian. Muitos cavaleiros que já estavam preparados para lutar agora viram, para sua surpresa,
que as feras haviam escolhido não lutar contra eles, mas estavam indo para o centro do labirinto. Segurando uma espada branca prateada, Amil enviou um enorme lobo de nível 12 voando com um golpe. Assim que ele estava prestes a persegui-lo, ele percebeu que o lobo, depois de cair uma vez, só queria passar por ele. Seu olhar cintilou e ele se esquivou do enorme lobo. Ele então notou que todas as feras ferozes que estavam avançando em sua direção agora estavam passando por ele. No começo ele aproveitou para matar alguns, mas então algo aconteceu e ela parou completamente. O que aconteceu? Bem, já que posso economizar minhas energias, não há necessidade de desperdiçar minhas forças. Primeiro, vou esperar e ver se há alguma chance. Do outro lado, Rota ativou sua arma de refulgência. Combinado com sua lança de prata, perfurou as lacunas espaciais, enfiando na cabeça de um javali feroz a mais de 100 metros de distância. Ela então agitou sua lança mais algumas vezes e enviou um tigre feroz no ar. Olhando para as feras ferozes que tentavam passar por ela e a ignorando, ela não tinha a intenção de soltá-las. Algo obviamente deu errado com as feras ferozes. E pensar que tão poucos deles estão tentando me atacar ativamente agora. Mas eu deveria aproveitar esta oportunidade para matar mais deles. As considerações de Rota e sua compreensão das informações fornecidas pelo governador Devitt continuavam piscando em sua mente. HMPH, quando as pessoas comuns participam da seleção regional, elas só pensam em aumentar seu nível de cultivo e em como podem passar de etapas. Mas eu sei que o fator mais importante na seleção regional é o governador, que é o examinador-chefe. Nas 8 regiões do Império, havia um total de 8 governadores, cada um deles encarregado da seleção regional em suas respectivas regiões. E além da observação do monumento do Panteão e das batalhas de arena, as 2 primeiras etapas foram decididas pelos respectivos governadores. As etapas e as metas estabelecidas representavam as preferências de cada governador. Os governadores também são humanos e obviamente têm suas próprias preferências. Alguns deles preferem batalhas de frente, alguns deles preferem o uso do intelecto e intrigas, alguns deles preferem lançar um ataque mortal depois de se esconder nas sombras, alguns deles preferem a retidão, alguns deles preferem a sorrateira. Com preferências diferentes, cada um dos governadores teria, é claro, classificações diferentes dos examinados nas 2 primeiras etapas. Rota entendeu bem que, se quisesse ganhar vantagem nas 2 primeiras etapas, teria que entender o caráter e as preferências do governador Devitt. Ela precisava descobrir as intenções do examinador principal. Rota obviamente tentou fazer isso, e ela sabia que ele odiava aqueles que não se esforçavam durante as batalhas, mas gostava daqueles cavaleiros que tomavam a liderança e atacavam com valentia. Isso era o que significava tentar entender os pensamentos daqueles no nível superior. Em outro lugar, era a primeira vez de Manwë mostrando sua verdadeira força diante dos outros. Sem usar nenhuma arma ou equipamento defensivo, ele estava atacando com as próprias mãos. Cada vez que ele atacava, suas palmas enviavam sinais de ondas gravitacionais, e cada fera feroz que ele alvejava era derrubada no chão, com seus órgãos danificados ou seus ossos esmagados. Basicamente, ele havia paralisado um grande número de feras ferozes, mantendo-as próximas a ele. Manwë pensou consigo mesmo, eu me pergunto quantas pessoas perceberam que há um limite para o número de feras ferozes. À medida que o número de feras ferozes que matamos aumenta, à medida que o cheiro do incenso de atração de feras se torna cada vez mais fraco, o número de feras ferozes ao nosso redor também diminuirá. Quando chegar a hora, aqueles que conseguirem avançar até o fim serão aqueles que conseguirão continuar no ritmo de matar pelo menos uma fera feroz a cada 10 minutos. Paraíso dos Deuses Demoníacos Capítulo 218 Contenção para o Nível Superior, Parte 4. Out, como grande discípulo do Ancestral Astral, parecia muito à vontade. Como ele tinha as melhores habilidades entre todos os 100 cavaleiros, o espaço que ele havia escolhido também era maior. A arma divina superior de nível 29 Crimson Fire em sua mão se transformou em um enorme dragão feito de chamas de alta temperatura com centenas de metros de comprimento e que abrangeu as superfícies ao seu redor. Quaisquer bestas ferozes que chegassem a um raio de 30 metros dele se transformavam em bolas de fogo, gritando em agonia enquanto rolavam no chão. Este era o poder de uma arma divina superior de nível 29. Era quase como se ele tivesse a ajuda de um cavaleiro outorgado.
Ele podia até ver através dos olhos do enorme dragão de chamas, testemunhando em primeira mão o que estava acontecendo ao longe. Com esta arma divina de fogo carmesim sozinha, Out poderia exercer controle sobre ela para permitir que ela se movesse por todo o labirinto e poderia matar qualquer uma das feras ferozes. Ele poderia até criar obstáculos inimagináveis para os outros examinados. Além disso, Out nem mesmo havia usado sua técnica de matança mais forte. No entanto, ele não o fez. Ele apenas acariciou a cabeça do fogo carmesim, seus lábios curvados para cima enquanto ele sorria, e disse para si mesmo: é assim que a seleção regional deve ser, com pessoas competindo tanto física quanto intelectualmente. Quão chato seria se alguém limpasse tudo em uma única varredura. Havia pessoas que lidavam com a competição com facilidade e que conseguiam ir até o fim, mesmo que ficassem lá sem se mexer. No entanto, também havia pessoas que estavam enlouquecendo enquanto lidavam com as ondas de ataques das feras. Foda-se. Berrando, Shadow Deacon Anderson balançou seu Shadow Tot, criando fluxos de pós-imagens de cor preta, cortando feras ferozes uma após a outra. Sua velocidade era extremamente rápida e ele era muito preciso. Sua arma, o Shadow Tot, também tinha a capacidade de transformar energia em uma força giratória. Com apenas um leve toque, imediatamente, a pele e carne de qualquer animal feroz seriam rasgadas, feridas sangrentas aparecendo por todo o corpo. Embora ele pudesse matar dezenas de bestas ferozes com grande facilidade apenas usando seu Shadow Tot e técnicas básicas, Anderson parecia estar um pouco relaxado. Era porque ele podia ver feras ferozes densamente compactadas de longe, obstruindo as passagens do labirinto inteiro enquanto elas vinham como fortes ondas jorrando. Havia até várias feras ferozes que haviam escalado as paredes do labirinto. Lobo enorme de nível 12, urso grande violento de nível 15, leopardo nublado de nível 19. Bestas ferozes densamente compactadas estavam berrando maniacamente, avançando sem parar com olhos brilhantes e injetados de sangue. O que fez Anderson suar frio foi que, por trás das ondas de monstros, havia um monstro que parecia a combinação de um leão e tigre, cercado por eletricidade. Estava indo lentamente em direção a ele. Tinha 5 metros de altura e 10 metros de comprimento, e sua cabeça já havia ultrapassado a altura do labirinto. Era uma fera feroz de nível 20, Thunderous Roar. Foda-se. O que diabos está acontecendo? Por que todas as feras ferozes estão fervilhando em minha direção? Anderson obviamente não sabia disso, porque seu lugar era o mais próximo de Fang Xingjian. A pressão que ele estava sofrendo era maior, seguindo Fang Xingjian. E como o deus da morte sombria não se destacava em combate contra um grupo, ele teve que exercer ainda mais força do que o habitual ao lidar com todas essas feras ferozes. Os dragões de gelo no ar dispararam em direção à superfície, um após o outro, capazes de, com apenas um movimento de seus corpos, transformar uma centena de feras ferozes em molho de carne. Eles estavam recuperando alguns examinados perto de Fang Xingjian. Na verdade, exceto Fang Xingjian e Anderson, todos os outros examinados que estavam localizados perto do centro do labirinto ou perderam suas habilidades de combate ou simplesmente desistiram. Eles estavam entre os de classificação mais baixa no primeiro estágio e, naturalmente, era impossível para eles afastar essas ondas de feras ferozes. Na plataforma, Lilia cerrou os dentes e disse: esse maldito Davi, pensar que ele usaria meios tão desprezíveis. Vou cortar as bolas dele e enfiá-las na boca dele. Suor frio começou a escorrer pela parte de trás da cabeça do Lorde da cidade de Kest. Ferdinand e os outros também deram um passo para trás inconscientemente, murmurando para si mesmos, sem Fang Xingjian por perto, essa Lilia voltou a ser a garota violenta que costumava ser. Não. Ela está ainda mais violenta agora. No entanto, Ferdinand estava começando a se preocupar. Ele olhou na direção do labirinto e viu que Fang Xingjian estava segurando os tics, e com alguns golpes casuais, ele continuou enviando centenas de quis de espada em todas as direções, mantendo quase todas as feras ferozes a 10 metros dele. Se alguma das feras ferozes que eram um pouco mais fortes conseguisse chegar a 10 metros dele, correntes de cortês sem forma os cortavam instantaneamente em pedaços. No entanto, mesmo assim, todos podiam dizer que os locais onde as bestas estavam sendo mortas lentamente se aproximavam cada vez mais de Fang Xingjian.
A área de um raio de 10 metros ao redor de Fang Xingjian também estava sendo empilhada em pequenas montanhas de carne enquanto os tremendos cadáveres estavam se acumulando. Em um piscar de olhos, os cadáveres das feras subiram 1 metro de altura. Se isso continuasse, mesmo que Fang Xingjian pudesse persistir, ele também seria afogado pelos cadáveres. Além disso, todos sabiam que a resistência de Fang Xingjian não era limitada, nem ele poderia executar casualmente tantos golpes sem forma. E o pior foi que a algumas centenas de metros de distância, 4 feras ferozes de nível 20 estavam seguindo atrás das outras feras, observando Fang Xingjian enquanto se aproximavam cada vez mais. 4 bestas ferozes de nível 20. Olhando para esta cena, mesmo Ferdinand, que estava extremamente confiante em Fang Xingjian, não pôde deixar de se preocupar. 4 bestas ferozes de nível 20. Mesmo um cavaleiro da outorga de nível 20 provavelmente precisaria gastar muito esforço para lidar com elas. Xingjian deve ser capaz de lidar com um, mas quanto aos outros 3? Os mais problemáticos são as feras ferozes que estão no nível 20 e acima, aquelas que realmente têm algum intelecto e são diferentes das feras ferozes comuns que só sabem atacar e morder imprudentemente. Nesse momento, a multidão engasgou novamente. Uma silhueta de cor preta carregou no ar. 3 dragões de gelo começaram a se aproximar dele, e a sombra negra colidiu contra eles. Com um bom alto. Como se um trovão tivesse soado do nada, os 3 dragões foram lançados voando para longe, caindo, só conseguindo parar quando estavam a dezenas de metros de distância. Essa sombra negra também caiu no chão como um meteoro, batendo na superfície do labirinto com um estrondo abafado. Se não fosse porque o labirinto havia sido feito pelo especialista em nível divino, o monarca melancólico, sendo assim indestrutível, esse ataque provavelmente teria resultado em um terremoto, e provavelmente teria feito uma grande cratera no chão. Aquela sombra negra tocou sua cabeça e, no momento seguinte, fúria brilhou em seus olhos enquanto saltava pelas paredes do labirinto, batendo furiosamente em seu peito enquanto olhava para o céu, berrando furiosamente. De sua boca, liberava ondas que eram visíveis a olho nu. Mesmo de longe, os espectadores na plataforma sentiam desconforto nos tímpanos. Foi para mostrar a grande capacidade pulmonar que aquela sombra negra tinha, para exalar com tanta força. E foi então que todos reconheceram o que era. Era um monstro totalmente coberto de pelo preto e sua aparência era muito parecida com a de um gorila. O monstro tinha 3 metros de altura, cada uma de suas pernas grossas e fortes como pilares de aço. Uma das maiores diferenças entre o monstro e um gorila normal era o fato de que havia um círculo de chamas em volta do pescoço, como um lenço. Outra diferença era que tinha um par de pás extremamente grandes e grossos, cobertos com camadas de materiais cristalizados. Esse é o macaco armado colossal. Uma fera feroz de nível 21. Essa é a única fera feroz de nível 21 no labirinto. É tão forte. Pensar que pode ir contra 3 dos dragões de gelo do governador e ainda sobreviver. Deve ter querido fugir mais cedo, mas foi impedido pelo governador. Nesse momento, o macaco armado colossal parou de gritar, como se soubesse que não havia como escapar. Fúria extrema brilhou em seus olhos quando se virou para Fang Xingjian. Com uma fungada profunda, ele rugiu com um rugido ensurdecedor para os céus, então avançou furiosamente. Olhar. Está correndo em direção a Fang Xingjian. Xiao de 13 clã não pôde conter seu sorriso. Era como se ele já estivesse testemunhando Fang Xingjian sendo dilacerado pelo macaco armado colossal em sua cabeça. Paraíso dos Deuses Demoníacos Capítulo 219 Contenção para o nível superior, Parte V. No entanto, no momento seguinte, Xiao balançou a cabeça e pensou consigo mesmo, Fang Xingjian não é um idiota. Se ele realmente não pode lidar com isso, ele definitivamente vai desistir. Mas isso também é bom. Se ele falhar na seleção regional, ele não poderá passar pela segunda transição e se tornar um cavaleiro conferido. Quando isso acontecer, será mais fácil para Lord Adri lidar com Fang Xingjian quando ele vier. Lilia, o Lorde da cidade de Keirst, Ferdinand e os outros estavam todos com expressões de espanto quando viram essa cena. A maioria das pessoas na arquibancada também não achava que Fang Xingjian se sairia bem. Uma besta feroz de nível 21 e 4 de nível 20. Fang Xingjian está acabado. Mas se ele usasse aquele movimento de ontem, ele não deveria ter a chance de matar o macaco armado colossal.
E daí se ele pode matá-lo? Vocês viram o quão cansado Fang Xingjian estava depois de usar esse movimento ontem. Como ele seria capaz de lidar com as 4 feras ferozes de nível 20 restantes com sua força física restante? O macaco armado colossal era realmente muito poderoso. Com apenas um soco, poderia fazer com que mais de 10 feras ferozes explodissem à distância. Com uma corrida casual, seria capaz de sair da passagem, que se estendia por mais de 100 metros de comprimento, sem um único vestígio de cadáveres ou ossos. Todas as feras ferozes pelas quais passava seriam simplesmente esmagadas em pasta. Correu furiosamente todo o caminho. Não havia uma única fera feroz que pudesse atrasar o macaco armado colossal por um único segundo. Seu corpo era tão robusto quanto a arma divina de um império. Ele tinha uma força aterrorizante de mais de 200 pontos, e suas mãos estavam cobertas com camadas de material cristalizado, o que significava que eles tinham uma resistência comparável a uma armadura no nível da arma divina inferior. Esta era uma fera feroz de nível 21. Eles podem não ter as técnicas de matança insondáveis e poderosas que os cavaleiros da outorga tinham, mas eles tinham os atributos físicos e tenacidade mais aterrorizantes e violentos. Observando como um macaco armado colossal derrubou as ondas de feras antes dele enquanto se dirigia para Fang Xingjian como um tanque atacando imprudentemente, o lorde da cidade de Keirst, Lili e Ferdinand todos tiveram seus semblantes sombrios. Além disso, como os espectadores na plataforma viram o desempenho do macaco armado colossal no caminho, eles pensaram ainda pior no final de Fang Xingjian. Naquele momento, o macaco armado colossal subiu para as 4 feras ferozes de nível 20. Um deles tinha 3 cabeças, a de um leão, de um tigre, e de um lobo. Ele também tinha garras como as de um lagarto. Era um monstro aterrorizante com mais de 6 metros de altura. Esta era a besta feroz de nível 20, Leon Tigerbeast. No entanto, uma criatura tão grande, quando confrontada com um macaco armado colossal, na verdade recuou enquanto tremia. O macaco armado colossal não soltou e, em vez disso, atacou com a palma da mão estendida, estendendo a mão para agarrar a cauda da bestalhão tigre. Diante de tal ataque, embora o Leon Tigerbeast estivesse aterrorizado, não havia como ficar lá e aguardar a chegada da morte. Com um rugido furioso, todos os 3 de sua cabeça abriram suas grandes bocas, disparando fogo, vento frio e ácido, respectivamente. O macaco armado colossal apenas soltou um enorme berro e deixou as chamas e o vento frio roçar seu corpo como se tivesse apenas tomado um banho. O ácido pingou em seu corpo, mas também não deixou uma única ferida. Em vez disso, o macaco armado colossal agarrou o corpo da besta-leão tigre com um puxão feroz. Quando seus braços incharam, ele jogou a besta-leão tigre no ar, jogando-a para longe como se fosse lixo. Um enorme estrondo soou. Depois de ser jogado violentamente, o Leon Tigerbeast foi jogado no chão como uma panqueca plana. Uma série de explosões explodiu de seu corpo enquanto suas 3 cabeças gemiam, cuspindo grandes bocados de sangue. Sua cauda também foi rasgada em 2 pedaços, incapaz de suportar a tremenda força do macaco armado colossal. Apenas um movimento sozinho e uma fera feroz de nível 20 foi resolvida. Depois que o macaco armado colossal feriu gravemente a besta tigre-leão, ele soltou um grito excitado e jogou fora a cauda quebrada em sua mão enquanto se lançava sobre a besta tigre-leão. Bum, 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 bum. Ele acertou soco após soco no Leon Tigerbeast. Seus punhos eram como 2 bate-estacas, esmagando o corpo da besta-leão tigre de maneira enlouquecida. Sob uma força tão tremenda, foi como se houvesse um terremoto de magnitude 5 em um raio de 100 metros. Se não fosse pelo fato de que o labirinto era robusto o suficiente em meio aos tremores loucos, grande parte dele teria desmoronado. Depois de esmagar o corpo da besta-leão tigre em uma pasta, o macaco armado colossal gritou excitado. Coberto de molho de carne e sangue, batia continuamente no peito com os punhos. No momento seguinte, ele investiu contra Fang Xingjian com um leve salto. Do lado de Fang Xingjian, o chão entre 10 a 20 metros de distância dele já estava coberto de poças de sangue, com os cadáveres empilhando até 3 metros de altura. As muitas feras continuaram a pisar nos cadáveres e atacar Fang Xingjian. Então, quando a nova pilha de cadáveres tivesse empilhado alto o suficiente, os monstros atrás seriam capazes de atacar Fang Xingjian de uma distância mais próxima.
Essas bestas estavam usando suas vidas para criar pilhas de cadáveres enquanto avançavam em direção a Fang Xingjian pouco a pouco. Ao mesmo tempo, o macaco armado colossal atacou imprudentemente a uma velocidade crescente. Em um piscar de olhos, ultrapassou a velocidade do som, mas continuou a acelerar, avançando como se fosse um míssil. Fang Xingjian mudou sua vontade e 10 fluxos de terço horríveis, com 2,5 vezes a força e 10 vezes a velocidade supersônica, cortaram em todas as direções, transformando todos os cadáveres ao redor em pó. O efeito da alta temperatura até incendiou a maioria dos cadáveres naquele instante, transformando-os gradualmente em uma pilha de cinzas. Enquanto ele limpava os cadáveres ao redor, Fang Xingjian continuou a balançar os sticks em sua mão lentamente. O movimento casual foi de fato extremamente rápido. Qualquer besta feroz que aparecesse em um raio de 10 metros seria cortada e morta instantaneamente, sem exceções. Esta área dentro do raio de 10 metros era onde sua percepção do céu estava ativa. Para ele, cada detalhe sutil era extremamente claro. Com uma capacidade de detecção tão poderosa e sua incrível velocidade, Fang Xingjian não permitiu que nada ultrapassasse essa linha de defesa. No entanto, do outro lado, a velocidade do macaco armado colossal acelerou para atingir 3 vezes a velocidade supersônica. Ele cobriu muito terreno em 0,3 segundos, e levou apenas um curto instante para aparecer diante de Fang Xingjian. Quando transcendeu a velocidade do som, todos os espectadores engasgaram. Todos eles se conscientizaram de um problema: Fang Xingjian era cego. Se o macaco armado colossal transcendesse a velocidade do som, ele seria capaz de correr dentro do raio de 10 metros de Fang Xingjian antes que ele pudesse descobri-lo. Isso significava que Fang Xingjian só seria capaz de notar o macaco armado colossal quando ele entrasse em seu raio de 10 metros. Era uma fera feroz com uma altura de 3 metros e poderia enviar algo que pesava dezenas de toneladas voando com apenas um tapa casual. Ele também tinha um corpo que era impenetrável por lâminas e lanças, como se fosse uma arma divina do Império. Quão perigoso e aterrorizante seria ter uma criatura dessas entrando em seu raio de 10 metros a uma velocidade que transcendia o som? Além disso, quão difícil seria para ele reagir dentro desses meros 10 metros, depois recuar e matar o macaco armado colossal? Fang Xingjian realmente seria capaz de fazer isso. Nos 0,3 segundos em que o macaco armado colossal ultrapassou a velocidade do som, toda a plateia ficou tensa. No entanto, o tempo foi muito curto e apenas uma breve mudança apareceu em suas expressões. Eles não tiveram tempo de dizer uma única palavra antes que o macaco armado colossal já estivesse prestes a entrar no raio de 10 metros de Fang Xingjian. O olhar de Lili estava cheio de preocupação enquanto o olhar do Lorde da cidade de Qist estava cheio de solenidade, e Ferdinand parecia estar um pouco sem confiança. A euforia começou a encher o olhar de Xiao e de Thérèse Clan. Até o governador David, que estava no ar, estava totalmente preparado para salvar Fang Xingjian. No entanto, no momento seguinte, quando o macaco armado colossal atingiu 4 vezes a velocidade supersônica e estava prestes a entrar no raio de 10 metros de Fang Xingjian, a uma velocidade que permitiria rasgar um cavaleiro em 0,1 segundos, Fang Xingjian mostrou todos o que a verdadeira velocidade era. Paraíso dos Deuses Demoníacos Capítulo 220 Contenção para o nível superior, Parte 6. Quão rápido um humano poderia ser? Os ônibus públicos que as pessoas modernas pegavam tinham uma velocidade de cerca de 10 metros por segundo. Em uma Ferrari, a velocidade mais alta que podia ser alcançada era de 101 metros por segundo. Um avião de passageiros poderia manter uma velocidade de 277 metros por segundo. Além disso, a aeronave de combate mais rápida do mundo pode atingir cerca de 935 metros por segundo. Eles poderiam chegar a qualquer lugar da Terra em 4 horas. O que mais poderia viajar mais rápido? A velocidade mais alta de Fang Xingjian, 10 vezes maior que a do supersônico, foi de cerca de 3.400 metros por segundo. Quando o macaco armado colossal entrou no raio de 10 metros de Fang Xingjian, a percepção do céu de Fang Xingjian transmitiu essa informação para seu cérebro na primeira instância. Cerca de 7 milésimos de segundo depois, o punho do macaco armado colossal pousaria na cabeça de Fang Xingjian. Portanto, no primeiro milésimo de segundo,
Fang Xingjian recebeu esta notícia e reagiu de acordo. No segundo milésimo de segundo, Fang Xingjian ativou a negação de fronteiras enquanto observava o macaco armado colossal se aproximar cada vez mais dele. Ele podia até ver as tiras de carne do macaco armado colossal. Fang Xingjian também pode ver os pedaços de plasma, bem como 122 pontos de luz piscando em seu corpo. Esses foram os 122 pontos fracos em seu corpo. Fang Xingjian podia sentir que enquanto ele perfurasse os tiques neles, ele seria capaz de cortá-lo em pedaços. Sua intenção de espada incomparável de nível 1 poderia até mesmo cortar a arma divina do Império diretamente, sem falar nos músculos e ossos do macaco armado colossal, que era comparável à arma divina de um Império. Portanto, nos 2 milésimos de segundo seguintes, o Silver Fox Sticks de Fang Xingjian foi gradualmente coberto com uma camada de névoa prateada. Ele havia ativado sua arma de refulgência de alta frequência, Raposa Prateada. Então, no milésimo de segundo seguinte, o braço de Fang Xingjian começou a se mover com grande dificuldade. Os tiques cortou a atmosfera, criando uma série de pós-imagens enquanto batia nos pontos de luz um por um. As 122 espadas apareceram e desapareceram em um único milésimo de segundo. A série de faíscas de espada se refletiu nos olhares do Lorde da cidade de Kirst, Lilia e Ferdinand. Fang Xingjian então deu um pequeno passo à frente e se esquivou do macaco armado colossal. As explosões sonoras, correntes de ar, faíscas e luzes de espada fizeram com que a visão de repente ficasse uma bagunça. O público comum só podia ver um flash de luz. Para eles, Fang Xingjian ainda estava de pé no mesmo local, enquanto o macaco armado colossal passou por ele e bateu fortemente no chão. Rugido. Com um uivo desesperado de fúria, mais de 100 flechas de sangue dispararam de todo o seu corpo. Acompanhado desse uivo desesperado, o macaco armado colossal se partiu em pedaços, virando uma pilha de carne picada. Sob os olhares surpresos de todos, um pé pequeno, do tamanho da metade de um dos globos oculares do macaco armado colossal, pisou na cabeça do macaco armado colossal que havia voado. Fang Xingjian olhou curiosamente para os olhos arregalados do macaco armado colossal e sua boca que continuava no estado de quando ele estava soltando seu último rugido. De repente, ele levantou a mão e fez a luz da espada passar, cortando os ossos parietais do macaco armado colossal. De repente, sentiu vontade de provar o cérebro do macaco. Era como se ele de repente percebesse que iguarias podiam lhe trazer um pouco de felicidade. Tais sentimentos felizes, para Fang Xingjian, que não sentia muita felicidade nos últimos 1 ano e meio, eram como uma fonte de água refrescante no deserto. Isso o fez querer experimentar várias iguarias. Portanto, assim como ele costumava matar quando sentia vontade, com seu desejo atual de comer o cérebro do macaco, Fang Xingjian apenas cortou os ossos parietais do macaco armado colossal e enfiou um dedo em sua cabeça. Parecia um pouco como tofu. Fang Xingjian misturou um pouco e depois lambeu o dedo. Esse gosto é realmente intrigante. Assim como Fang Xingjian matou o macaco armado colossal em um único movimento, as feras ferozes ao redor pararam em suas trilhas. Quando viram Fang Xingjian começar a comer o cérebro do macaco, algumas feras ferozes começaram a recuar lentamente. As 3 feras ferozes de nível 20 restantes assistiram enquanto Fang Xingjian lambia o cérebro do macaco. Então com uma ponta de seu dedo, ele assava o cérebro do macaco com a alta temperatura das ondulações da espada de éter. Todos se viraram para escapar em todas as direções. Todas as feras ferozes começaram a recuar. No entanto, com uma mão assando o cérebro do macaco, a mão livre de Fang Xingjian bateu levemente e lançou mais de 10 correntes de quis de espada, cortando as patas traseiras de mais de 10 bestas ferozes e impedindo-as de escapar. Naturalmente, ele não cometeria o erro de não ser capaz de matar qualquer animal feroz em cada intervalo de 10 minutos. Quando o governador Devi viu Fang Xingjian começar a assar o cérebro do macaco, seu estômago de repente não se sentiu tão bem. Foi pior para o público na plataforma. Não poderia ser dito para todo mundo milagroso, mas pelo menos, no Império, ninguém comia cérebros de animais. Especialmente quando o macaco armado colossal parecia tão semelhante aos humanos. Quando Fang Xingjian estava comendo o cérebro do macaco, era como se estivessem olhando para alguém comendo um cérebro humano. Inúmeros aristocratas e estudantes ficaram pálidos do medo e começaram a vomitar.
O rosto de Ferdinand também ficou pálido quando ele tocou sua cabeça inconscientemente e disse: Ei, o gosto de Fang Xingjian sempre foi tão intenso. O lorde da cidade de Qixi também franziu a testa ligeiramente. Comer cérebros era um ato muito nojento. Além disso, ele até fez isso no meio de uma batalha e até afugentou as outras feras ferozes com esse ato. No entanto, Lily apenas olhou na direção de Fang Xingjian e um fio de líquido transparente escorreu do canto de seus lábios. De repente, ela perguntou: cérebros são saborosos? O semblante do lorde da cidade de Qixi ficou sombrio quando ele disse rapidamente: isso é algo que os selvagens fazem. Lily, não tente. Mesmo que este fosse um ato repugnante, tais atos repugnantes foram todos construídos no poder absoluto. Ele havia matado uma fera feroz de nível 21 com um único golpe e depois cortou seus ossos parietais com outro para poder comer o cérebro do macaco. Para todos os outros, Fang Xingjian agora não era apenas forte, mas também aterrorizante. O rosto de Xiao de Trezia também ficou pálido quando ele sentiu nojo e terror. Ao lado dele, Zoyong tremeu, irmão marcial ancião. Eles foram incapazes de localizar o cadáver de Kaunites todo esse tempo. Esperamos que haja um pouquinho de esperança de que ele não tenha morrido, mas vendo como as coisas estão, poderia ser. Poderia ser. Cale-se. Xiao imediatamente repreendeu Zoyong e disse: não fale sobre o impossível. No entanto, pode-se dizer pelo suor na nuca de Xiao que ele estava realmente com medo. Neste momento, depois de ficar chocado com Fang Xingjian, Xiao teve a sensação de que seria melhor não ir contra Fang Xingjian no futuro. Caso contrário, ele pode ser. Com as feras ferozes ao redor de Fang Xingjian dispersas, a batalha no labirinto foi reiniciada. No entanto, durante o período anterior, quando todas as feras ferozes estavam concentradas em torno de Fang Xingjian, ele realmente matou mais de 2/3 de todas as feras no labirinto. Isso deixou muitas pessoas mais perto das fronteiras sem animais para matar. Além disso, isso também resultou na desclassificação de muitas pessoas nos 10 minutos seguintes. Rota, que persistiu em matar. Mani, que manteve de lado feras ferozes aleijadas. Out, que podia controlar o movimento do fogo carmesim livremente. Assim como Anderson, que gastou muito esforço antes de matar um feroz nível 20 besta. Todos eles não foram desqualificados. No entanto, havia mais pessoas como a Mil que se esquivaram das ondas de feras ferozes e, assim, acabaram sem ninguém para matar. Essas pessoas só poderiam acabar sendo desqualificadas. É claro que, como a pessoa que havia planejado tudo isso, Davi sabia claramente que todas as feras ferozes partiriam em um ritmo muito rápido. Portanto, ele havia deixado algumas feras ferozes de nível 4 e 5 perto dele para que ele pudesse matá-las em turnos. Com isso, como o número de feras ferozes continuou a diminuir, mais e mais pessoas foram desqualificadas por não serem capazes de matar feras ferozes após 10 minutos. Claro, também havia mais de 10 caras azarados que simplesmente desistiram porque se depararam com as 3 feras ferozes restantes de nível 20. Finalmente, por causa do massacre de Fang Xingjian, a batalha no labirinto terminou muito mais rápido do que se esperava. Quando havia apenas 50 pessoas no labirinto, o governador Devita anunciou o fim da competição. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.